Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 19/12 de 2025, rodadinha mais curta hoje, mas trouxemos para vocês mais uma vez um filtro com as melhores opções para vocês serem bem lucrativos nessa noite de NBA. Sempre lembrando que aqui no Sexta de Trade a gente traz muitas informações, conteúdos, estatísticas para que você seja mais lucrativo e tenha mais segurança não só nas nossas entradas, mas nas de vocês também, porque através desses dados que a gente passa, você vai olhar, refletir, pensar, eu posso ir por esse lado aqui, o Léo Benck avisou tal coisa, ele indicou isso, mas eu posso fazer aquilo. Tudo isso é muito importante. Uma segunda opinião diária aqui, e é isso que o Sexta de Trade oferece para vocês, além de muitos conteúdos, guias e e-books lá no nosso grupo VIP. Quero agradecer a todos, porque ontem conseguimos bater a nossa meta de likes, eu tô muito feliz, e a gente abriu até vagas exclusivas com cupons de desconto lá no nosso grupo gratuito, o link tá na descrição, para celebrar esses 200 likes que nós alcançamos. Então, se a gente bateu 150 hoje nessa rodadinha mais curta, vai ter mais promoção para vocês, e a gente vai trazer vídeo para vocês nos finais de semana também, ou seja, amanhã e domingo. A gente vem trazendo aí todos os finais de semana, mas na última temporada a gente não trazia porque a galera não assistia, não dava like, então não compensava todo o trabalho, isso tudo que a gente trazia aqui para vocês no YouTube. Mas, pra gente entender que faz sentido trazer vídeo amanhã e domingo, deixa o botão de like, não custa nada, ajuda demais. O contato do VIP tá aqui embaixo para vocês, e ontem 100% de greens aqui no YouTube. Bora para mais um dia muito lucrativo, começando com Boston Celtics e Miami Heat, né? Temos o Miami Heat jogando fora de casa, depois de um jogo consecutivo mais cansados, é claro, porque eles vão enfrentar hoje um Boston Celtics depois de jogarem contra o Brooklyn Nets. A viagem não é das mais longas, mas a gente ainda tá falando aqui de um confronto no qual o Miami Heat tá em desvantagem. Recentemente eles tiveram um péssimo desempenho em relação a resultados, e o Boston Celtics vem bem nessa temporada, bem acima daquilo que se espera, com as mesmas 15 vitórias, mas recentemente o Boston vem jogando mais do que os seus rivais. E também a gente tá falando de um Boston onde a gente tinha expectativas mais baixas, né? Pelo menos para esse momento da competição. Eles vêm de 2 derrotas consecutivas, mas antes disso eles tiveram resultados interessantes contra boas franquias, por exemplo, New York Knicks e Cleveland Cavaliers, além do próprio Los Angeles Lakers, que é um dos grandes rivais deles, né? Para essa noite a gente tem como dúvida aqui o Tyler Hero, o principal possível desfalque do lado do Miami Heat, enquanto que o Jason Tatum tá de fora do lado do Celtics, ele que não joga desde o início da temporada, mas sempre que eu vejo o Miami Heat eu sempre trabalho com over nas assistências contra eles. Com eles cansados é um cenário ainda mais interessante. A gente tá falando de um Miami que se defende bem, mas eles são um time mais rápido da NBA, ou seja, eles gastam pouco o relógio para finalizar um ataque. Com isso, a gente costuma ter muitas posses de bola para eles, mas também para os seus rivais dentro de uma partida. E com isso, mais chances de diversos overs, especialmente em assistências, onde eles são aqui um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, e jogando fora de casa eles também são um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga, beleza? O Miami Heat, eles são o segundo time que mais cede assistências por jogo para armadores na liga. Então, vamos trabalhar aqui com Peyton Pritchard, jogador do Boston Celtics. A gente espera que ele consiga mais de 4.5 assistências no jogo de hoje. Além de todos esses dados que a gente traz para você, vamos se aprofundar um pouquinho no jogador em si, porque a gente tinha Derrick White, tinha Jaylen Brown ali como opções, mas a gente optou por esse jogador. Por quê? Porque desses três, ele é quem tem a linha ali que eu considero mais baixa e ao mesmo tempo mais condizente com as médias recentes dele. O Derrick White, ele vem fazendo jogos aí de 5, 3 e 1, mas o Peyton Pritchard tá sempre batendo ali a casa dos 5, então o momento é muito bom. Sem contar que ele tem uma média extremamente interessante, são 5 assistências por jogo na temporada até aqui, conseguindo pelo menos 5 nos últimos 5 jogos consecutivos contra bons adversários. Ele tá jogando ali na casa dos 30 minutos, é a temporada com mais minutagem que ele teve até aqui na carreira, e também 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com características e posição semelhante foram over em assistências. Ontem a gente teve um green aqui no nosso YouTube com over 2.5 assistências do Michael Porter Jr., mas a gente também foi green trabalhando com o Russell Westbrook, com o Anthony Black nessas duas oportunidades aqui. Enfim, é um cenário interessante trabalhar com over assistências contra o Miami Heat, e é nisso que a gente acredita hoje. Beleza? Bora aqui para nossa próxima análise, vamos falar de Atlanta Hawks e San Antonio Spurs, porque a gente deve ter um jogo movimentado com muitas posses de bola por minuto e mais do que isso, com muitos pontos. Então a gente vai aqui
no confronto entre Atlanta Hawks e San Antonio Spurs e vamos trabalhar com acima D. E pessoal, enquanto a gente vai encontrando aqui a linha, peço para vocês seguirem a gente no Instagram, @cestadetrade, lá vai ter conteúdo exclusivo para vocês, já tem na verdade, e se vocês quiserem ajudar ainda mais o projeto a seguir acontecendo, clica no botão de Seja Membro que está aqui embaixo, teremos lives exclusivas lá a partir da segunda-feira que vem, então segunda ou terça a gente vai divulgar para poder estar no ar aí com vocês, e a gente vai ter semanalmente lives exclusivas para quem é membro do nosso canal, beleza? Ou serão lives mais amplas ali, onde apenas os membros vão poder mandar mensagem e perguntas, ou então a gente vai fazer live exclusiva para a galera que tá lá, beleza? Bom, vamos aqui com mais de 234,5 pontos totais. A gente tá falando aqui de um Atlanta Hawks que joga e deixa jogar. É um time que geralmente aí tem um ataque de alto nível, uma defesa que por mais que ela não seja terrível, ela seja mediana para baixo ali, é uma defesa que por conta do ritmo que eles jogam muito alto, a gente tem muitas posses de bola por minuto, com isso os overs são mais possíveis. Isso é uma característica que vem de anos do Atlanta Hawks, então não é algo específico de um recorte recente, não. É de um negócio mais amplo dentro do que eles são como franquia mesmo, principalmente sobre essa era Trae Young. Então a gente está falando aqui de uma defesa que por 100 postes de bola, eles são a 16ª, estão mais perto das 10 piores do que das 10 melhores, mas como eu disse, eles jogam no ritmo alto, o quinto mais rápido da NBA. Então são muitas postes por minuto e com isso mais chances assim de um over, porque mesmo que os rivais não estejam com a pontaria em dia, a gente tem tantas posses que acaba tendo um over com mais frequência. Então, assim, mesmo que os rivais deles não estejam com a pontaria em dia, a gente tem muitas posses de bola por minuto para que eles consigam pontuar bem. Ofensivamente falando, a gente não tá falando de nenhuma franquia aqui genial ou coisa do tipo, e destaque também para o fato de que eles jogaram ontem, eles podem estar cansados com isso, eles terão mais dificuldades de defender, de atacar nem tanto, porque você consegue fazer a bola rodar por você e descansar nos momentos ofensivos, ou então simplesmente descansar 4 jogadores, abrir eles e colocar no mano a mano apenas um para, digamos que, se esgotar fisicamente dentro de um momento ofensivo. Enquanto que os defensores não, eles têm que acompanhar a bola, têm que correr atrás da bola, então esse conceito de estar cansado é muito mais prejudicial para quem tá defendendo do que para quem tá atacando, né? Porque chegar mais ou menos a esse conceito dentro do futebol, né? Se você não tem a posse sobre o seu domínio, você tem que correr muito mais quilômetros para poder recuperar ela. Então, para quem defende, tá cansado é muito pior. Ficar correndo atrás da bola, ficar impedindo que os jogadores que às vezes nem vão receber um passe fiquem livres, isso dá muito trabalho. Mas, se a gente for pegar aqui um recorte mais curto dos últimos 10 jogos, a gente pode observar que o San Antonio Spurs também vem sofrendo na defesa, tá? Nesse momento, eles são aqui uma defesa mediana, tá? 15ª da NBA, mas eles aumentaram também o seu pace, sendo um dos 10 times mais rápidos da liga nos últimos 10 jogos. O próprio Hawks, dentro desse recorte, se tornou o time mais rápido da liga. Sem contar que o San Antonio Spurs tem um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro na NBA, o que ajuda a gente a acreditar nesse over mais uma vez, já que eles são o 7º time com pior aproveitamento em defesa de território triplo na liga, beleza? Mas vamos aqui para os números um pouquinho mais médios, digamos. Vamos pegar aqui as médias recentes das franquias. Nos últimos 10 jogos, o Atlanta Hawks sofreram 124,5 pontos, fizeram 120, o que dá uma média de mais de 244 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Essa linha que a gente está buscando para hoje, ela foi superada aqui nos últimos 5 jogos consecutivos, o que também é muito interessante. Eles enfrentaram times de diversos perfis. Ruins na defesa, bons no ataque, ruins no ataque, bons na defesa, rápidos, lentos e, por exemplo, aqui, sem nenhuma prorrogação. Quando a gente parte para o San Antonio Spurs para entender os últimos 10 jogos, por que eles se tornaram um time over, aqui a gente tem, por exemplo, 120 pontos sofridos, 121,8 pontos feitos, dá mais de 241 pontos de média nas partidas em que eles se envolveram. O último jogo contra o Wizards não foi tão bem pontuado, mas porque o Wizards é um ataque muito incompetente. Então, esse over é o melhor caminho para essa partida aqui. Ou é over ou é nada, não dá para trabalhar no under no jogo como esse, ou vocês nem trabalham, ou vocês confiam nessa linha de acima D, porque ela tem um cenário que faz sentido, os dois times estão saudáveis, somente o Porzingis de importante está de fora do lado dos Hawks, mas tá tudo bem, a gente deve ter ainda mais facilidade para o Wembanyama contribuir positivamente com o lado ofensivo dessa partida, com isso o over deve acontecer. Agora vamos partir aqui para Cleveland e Chicago Bulls, mais um jogo over de muita movimentação, com vários overs sendo possíveis, em pontuação, em rebotes, em assistências, tem muita coisa para fazer, mas o mercado fez o seguinte, eles entenderam que os Cavs devem vencer essa partida e com isso colocaram linhas muito altas de diversos jogadores que a gente pensou em trabalhar. Mas essa linha, para mim, tá bem equivocada. Por quê? Ela se baseia em algumas coisas. Os Cavs estavam pagando em torno de 1,50, um jogo que aconteceu há menos de 3 dias contra o próprio Chicago Bulls. E os Cavs perderam. Dessa vez, eu entendo, eles estão jogando em casa, etc. Mas essa linha de 1,36 ela é muito mais baseada numa estatística de médio e longo prazo que é: nos últimos confrontos,
quantas vezes o Cavs é capaz de perder 2 seguidas para o péssimo Chicago Bulls. Então ela é muito baseada naquilo que eles estabeleceram como um Cavs super favorito e num Bulls como uma extrema zebra. Sim, o Bulls é ruim, eles venceram o Cavs, pode ser considerado uma zebra, mas eu acho que o mercado não tá entendendo que muitas dessas derrotas recentes e desempenho ruim dos Cavs não é porque a zebra tá solta, e sim porque eles estão jogando mal. Isso é um fato, é o time que eu torço, é o time que eu mais acompanho. Não tô falando que é por isso que eu entendo mais deles do que de qualquer outra franquia, mas é perceptível, eles estão jogando mal, estão sendo irregulares dentro das próprias partidas. Esse calendário de Bulls, Hornets e Wizards era para eles vencerem os 3, mas eles tiveram sufoco contra os Wizards, tiveram que fazer chover ali no último quarto para poder virar o jogo, perderam pro Hornets, perderam pro próprio Chicago Bulls que eu acabei de citar, tem derrotas pro Blazers, que é um time que tá ali na parte de baixo da tabela também, então assim, é um time que tá jogando mal, a gente precisa aceitar isso, e eu consideraria aqui o Chicago Bulls talvez uma das melhores zebras que a gente tem no dia, inclusive a gente fez um vídeo, análise falando a respeito de zebra, o card vai ficar aqui em cima para vocês darem uma conferida, beleza? Enfim, só que aqui é muito mais uma questão de entre trabalhar com a vitória simples dos Cavs ou com o handicap positivo esticado dos Bulls, eu preferi trabalhar com o handicap esticado dos Bulls. No fim, eu tô muito mais falando para vocês tomarem cuidado com esse jogo, tá? Mais 10.5 me parece muito mais interessante do que a vitória simples dos Cavs. Ou então a vitória simples do Cavs tá pagando o quê? 1,36? Eu preferiria esse HC aqui do Chicago Bulls, por exemplo. Principalmente porque o Cavs, para mim, tá sem o seu jogador mais importante depois do Donovan Mitchell, que é o Evan Mobley. Além de vários jogadores da rotação que não jogam hoje, por exemplo. Então esse handicap faz muito mais sentido do que a vitória simples do Cavs, mas no fim é um sinal de alerta. Tomem cuidado, isso daqui mesmo que seja um mod de 1,36, você fale, Léo, 1,36 pra mim tá bom, eu gosto de trabalhar. Ou se você seja daqueles caras lá que pensam, nossa, odd baixa quer dizer que tem mais chance de bater. Pô, pessoal, não é assim. O mercado, pra mim, se equivocou e não tá levando em consideração o quão ruim o Cleveland vem jogando. Esse time está em crise e, mais do que isso, se seu time tá mal porque eles atacam mal, é uma coisa. Se seu time tá mal porque eles defendem mal, é outra. Porque aí você dá empolgação, confiança pro time rival, que quando começar a converter as bolas ali, principalmente de 3, esquece. Você não vai pegar. Todo mundo confiante, então é complicado. Sendo assim, vamos por um outro caminho. Vamos trabalhar aqui com o over. É isso que eu acho mais interessante. Mais de 235,5 pontos totais. A gente tá falando de um Cleveland que, justamente por ter piorado defensivamente dentro desse recorte mais recente, vamos pegar aqui nos últimos 10 jogos, eles vão de uma das 10 defesas da liga ali que eles foram nos últimos anos para uma defesa bem mediana, 17ª. A gente fez um vídeo análise explicando por que o Cavs piorou. Mas eles seguem sendo um time que costuma jogar num ritmo interessante ali com muitas posses. Nos últimos 10 jogos, o Bulls é o 5º time mais rápido da liga, o Cleveland no 11º, só que na temporada em geral, a gente tá falando aqui do 2º time mais rápido da liga, encarando o 9º, então muitas posses de bola por minuto, com 2 defesas ruins em quadra. Uma terrível, que é a do Bulls, uma mediana para ruim nos tempos recentes, que é a dos Cavs, o Bulls aqui que tem a 20ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e a gente também tá falando aqui de times que arremessam demais, então vamos aqui nas linhas tradicionais, e a gente vai olhar aqui quantos arremessos por jogo esses times têm. O Chicago Bulls, o Cleveland é o time que mais arremessa por jogo na NBA, sendo também o time que mais tenta arremessos de 3. Quando a gente vai aqui para os arremessos de quadra, em média o Bulls também é quase um dos 10 times que mais tentam arremessos, e em tentativas do território triplo também é um time de top 10. Então é mais um jogo que é over ou nada, correr risco aqui no under, no jogo com os times que arremessam tanto de 3 assim, é loucura, principalmente porque, repito, eles vêm se defendendo mal. Nos últimos 9 jogos, o Cavs marcou 117,7 pontos, sofreu 119,6, o que dá aí, né, uma média de em torno de 236 para mais pontos por jogo, que seria suficiente para o que a gente busca hoje, mas nos confrontos contra o Chicago Bulls, choveu pontuação. Nos últimos 5, especificamente, a gente tem uma média de mais de 252 pontos nos confrontos entre essas equipes, 131,4 feitos pelos Bulls, 121 pelo Cleveland. Como acredito que o Cleveland vai ferir muito essa defesa ruim do Chicago Bulls, mas ao mesmo tempo eles não vão vencer com facilidade, o Bulls deve se aproximar dessa pontuação dos Cavs, que deve ser alta. E esse over, 235,5 pontos, ele bateu em todos os confrontos aqui recortados de 2024 para cá, em todos de 2025, nos 2 que aconteceram nessa temporada também.
mesmo sem nenhuma prorrogação. Então vamos trabalhar com esse over e acreditar que os dois times devem pontuar bem. Lembrando que a análise das outras partidas é exclusiva lá do nosso grupo VIP, então chama no WhatsApp, confira essa oportunidade, tem link no nosso grupo gratuito aqui embaixo, também links especiais com cupom Sexta de Trade para você ter bônus exclusivos e também ajudar o nosso canal na Superbet, na Estrela Bet, na Bet Nacional, entre outras casas de aposta que a gente usa e recomenda para vocês. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!